Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E isso é sobre a realidade e o sonho, o tédio e a identidade, a absurdidade do ser e a futilidade do fazer. Às vezes, a história por trás de uma obra de arte é tão fascinante quanto a própria obra. Às vezes, sua origem faz parte de seu conteúdo. A história do escritor do século XX, Fernando Pessoa, e sua obra-prima, O Livro do Desassossego, é um desses casos, onde a história por trás dela soa como uma obra de ficção por si só. Pessoa nasceu em 1888, em Lisboa, Portugal. Desde muito cedo, aos 5 anos de idade, ele foi exposto à perda e à impermanência, quando seu pai morreu de tuberculose. No ano seguinte, seu irmão mais novo também faleceu. Pouco tempo depois, sua mãe se casou novamente e a família se mudou para a África do Sul, o que também tirou de Fernando o cenário de sua infância. Enquanto vivia na África do Sul, Pessoa se tornou fluente em inglês e desenvolveu uma apreciação pela literatura inglesa. Aos 17 anos, ele voltou sozinho para Lisboa, onde passaria o resto de sua vida, dedicando a maior parte de seu tempo à escrita. No entanto, quando morreu, em 1935, aos 47 anos, havia publicado apenas alguns livros que passaram praticamente despercebidos. Essencialmente, ele escreveu na obscuridade, desconhecido por todos. Ainda assim, ele parecia ter consciência de que era uma grande figura literária, ou no mínimo, de que provavelmente se tornaria uma. De maneira quase inquietante e profética, ele estava certo. Após sua morte, a obra de Pessoa, o manuscrito de O Livro do Desassossego, junto com dezenas de milhares de outras páginas de manuscritos, que ainda hoje estão sendo editadas, permaneceu escondida em um baú de madeira, desconhecida por todos. Não foi até 1982, 47 anos após a morte de Pessoa, curiosamente a mesma idade que ele tinha ao morrer, que O Livro do Desassossego foi encontrado e publicado. O livro se tornaria amplamente reconhecido como uma das obras literárias mais singulares e importantes do século XX. Dentro dele, encontra-se uma vida inteira de reflexões e divagações de Pessoa, sobre a realidade e o sonho, o tédio e a identidade, a absurdidade do ser e a futilidade do fazer, a complexidade e a simplicidade simultâneas da vida, bem como a contradição e o paradoxo no núcleo de tudo. O livro é composto por uma coleção de vinhetas fragmentadas, escritas em um estilo que fica entre entradas de diário e poesia. Não há uma ordem linear real no livro, e ele pode ser lido de trás para frente sem perder o sentido. Ainda mais interessante, Pessoa não se declara o autor de nada disso. Em vez disso, a autoria é creditada a um homem chamado Bernardo Soares, um ajudante de guarda-livros de Lisboa, além de, possivelmente, a um homem chamado Vicente Guedes. Guedes e Soares, no entanto, não são reais. Eles são personagens criados por Pessoa para criar o livro. Espalhados por toda a vasta coleção de páginas manuscritas de Pessoa, estão vários pseudônimos, autores fictícios aos quais ele atribui diferentes páginas e coleções. Mas esses autores não são apenas diferentes nomes. Eles são personagens com estilos de escrita, personalidades, pontos de vista e histórias de fundo diferentes. Pessoa chamou esses personagens de autores de heterônimos, e ele escreveu sobre cerca de 80 deles ao longo de sua vida. Assim, O Livro do Desassossego não é exatamente um livro de não-ficção de um autor anônimo, mas também não é realmente um romance sobre um personagem ou uma história fictícia. Ele está em algum lugar no meio. Por isso, costuma ser descrito como a autobiografia mais estranha já escrita. O próprio Pessoa o descreveu como uma autobiografia sem fatos, ou uma autobiografia de alguém que nunca existiu. A estrutura e o estilo únicos do livro são, de muitas maneiras, uma parte essencial dos temas centrais da obra. O uso de heterônimos parece reforçar um tema filosófico fundamental, presente em toda a obra.
a natureza fragmentada e ilusória do eu. Com uma precisão e pungência impressionantes, que provoca uma sensação de catarse no leitor, Pessoa frequentemente descreve a alienação, a desorientação e a solidão inerentes ao fato de ser uma pessoa. Ele escreveu: "Não sei sentir, nem pensar, nem querer. Sou um personagem de um romance por escrever, pairando no ar e desfeito antes de ter existido. Entre os sonhos de alguém que nunca conseguiu soprar vida em mim. Estou sempre pensando, sempre sentindo, mas os meus pensamentos carecem de lógica e as minhas emoções de emoção. Caio por uma armadilha, num espaço infinito, numa queda sem direção nem fim. Minha alma é um turbilhão negro, uma grande loucura a girar num vazio, o rodopio de um vasto oceano ao redor de um buraco no nada. E nas águas, mais parecidas com redemoinhos do que com águas, flutuam imagens de tudo o que vi ou ouvi no mundo. Casas, rostos, livros, caixas, fragmentos de música e pedaços de vozes. Tudo envolto num redemoinho sinistro e sem fundo. E eu mesmo, sou o centro que só existe porque a geometria do abismo o exige. Eu sou o nada em torno do qual tudo isso gira. Eu existo para que isso possa girar. Eu sou um centro que só existe porque todo círculo tem um." Para a pessoa, o autoconhecimento, ou talvez a tentativa de compreender o eu, é uma queda livre por um buraco de coelho, com um pouso que te mata. E a impossibilidade de entender e comunicar as experiências internas, enquanto se está em queda livre, leva a uma vida de desassossego e desorientação. Ao longo do livro, Pessoa também aborda frequentemente temas de tédio, futilidade e falta de sentido. Para ele, tudo é uma espécie de ilusão. A vida é uma sequência de sonhos. Nunca fiz senão sonhar. Isto, e só isto, tem sido o sentido da minha vida. A minha única preocupação real foi a minha vida interior, escreveu Pessoa. Para ele, não há um ponto real em fazer ou realizar qualquer coisa. A realidade, tal como a experimentamos, é tão ilusória, falsa e significativa quanto os vários sonhos que tivemos na noite passada e que se dissolveram ao despertar, nunca mais sendo conhecidos ou lembrados. A vida é apenas um sonho destinado a ser encoberto pela névoa da consciência e esquecido ao nascer do sol. Pessoa escreveu: "Se escrevo o que sinto, é para diminuir a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância." O reconhecimento da futilidade de fazer qualquer coisa e a defesa de se recolher ao mundo dos sonhos reforça outro tema importante do livro: a contradição e o paradoxo. Afinal, por que escrever sobre a inutilidade de fazer qualquer coisa e a impossibilidade de dizer algo adequadamente, ao mesmo tempo em que se faz algo e se diz algo? Talvez, no entanto, isso não fale da incoerência de Pessoa, mas sim do que ele possa acreditar ser útil no paradoxo. Na medicina, certos tratamentos preventivos e preparatórios contêm formas da bactéria ou do vírus que causam a doença que o tratamento pretende prevenir. Da mesma forma, pode-se argumentar que criar e consumir boa literatura e boa arte expõe você ao vírus do ser, para que você possa, com sorte, desenvolver imunidade suficiente para sobreviver. Paradoxalmente, talvez, a força motriz que levou Pessoa a criar, escrever e fazer foi a consciência de que criar, escrever e fazer era inútil. Também é relevante notar que o livro do desassossego foi deixado inacabado. Com isso, é quase como se o livro espelhasse a concepção filosófica de Pessoa sobre a existência. Preso em um baú, só verdadeiramente conhecido após a morte de Pessoa, quando ele já não podia mais mudá-lo, interpretado apenas através de uma coleção fragmentada de vinhetas, escrito por alguém que nunca existiu e finalizado pelo tempo, e não pela intenção. O livro em si parece ser uma metáfora quase perfeita para uma pessoa. Se isso não for o suficiente, talvez o aspecto mais desconcertante da história de O Livro do Desassossego seja que ele contém trechos que profetizam seu próprio destino. Às vezes ocorre-me, com um deleite triste, que se um dia, num futuro do qual não farei parte, as frases que escrevo forem lidas e admiradas, então finalmente terei a minha própria linhagem, pessoas que me entendam,
a minha verdadeira família, na qual nascer e ser amado. Mas, longe de nascer nela, já terei morrido há muito tempo. Serei compreendido apenas em efígie, quando o afeto já não puder compensar a indiferença que foi o destino do morto em vida. Talvez um dia compreendam que eu cumpri, como ninguém, o meu dever instintivo de interpretar uma parte do nosso século. E quando tiverem compreendido isso, escreverão que no meu tempo fui incompreendido, que as pessoas ao meu redor foram, infelizmente, indiferentes e insensíveis à minha obra, e que foi uma pena que isso tenha acontecido comigo. E quem escrever isso não compreenderá o meu equivalente literário naquele futuro, assim como os meus contemporâneos não me compreendem, porque os homens só aprendem o que teria sido útil aos seus bisavós. O jeito certo de viver é algo que só conseguimos ensinar aos mortos. E claro, tudo isso se tornou verdade. Está acontecendo agora com essas palavras. Estamos atualmente participando da fortuna que Pessoa predisse para si mesmo há um século. Só se pode perguntar, foi esse um plano magistralmente construído por uma mente criativa genial? Foi acaso? Foram ambos? Ou foi algo mais? Seja qual for o caso, a história de O Livro do Desassossego parece ter se tornado quase uma parte de sua própria criação artística. Ela evoca uma qualidade quase mística e espiritual. Parece um livro religioso para ateus, um manual para nihilistas. Pode e provavelmente devastará a maioria daqueles que o lerem, mas também oferecerá conforto e lembrará a todos para não se levarem nem a vida tão a sério. Às vezes, a exposição ao mal é parte do tratamento.